Jonas capítulo 2, versículo de número 10. Depois nós vamos entrar no capítulo 3. O verso 10 diz: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Verso 3, capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Amém? Irmãos, pode sentar. Louvado seja Deus. Todos conhecem essa história do profeta Jonas, né? Que fala, a Bíblia fala nesses 4 capítulos, né, de Jonas, sobre a sua história, e depois não fala mais, né? Mas o interessante é que ele foi, mesmo sem querer, foi fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? E interessante é que a Bíblia nos diz que o Senhor falou ao peixe. O Senhor fala, irmão, até com os animais. Fala com as árvores. Fala com todo ser vivente. Deus fala com eles. Só que precisa nós estar atentos para entender o que Deus quer falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem muito bem a história de Jonas, que Jonas, Deus chamou ele para ir levar a mensagem para este povo. Segundo a história, esse povo não era boa gente. Não eram pessoas que tinham misericórdia. Era um pessoal terrível, segundo a história. Então Jonas temeu, porque sabia muito bem onde ele ia entrar. E a Bíblia diz que ali ele pagou a sua viagem, pagou a sua viagem, comprou a sua viagem, entrou no navio, mas ao contrário, em vez de ir para Nínive, foi para Társio. Só que naquela viagem que ele ia, aconteceu um episódio. Jonas entrou no navio, ele sabia, tinha consciência que ia desobedecendo ao seu Criador, aquele que tinha lhe enviado. Disse a Bíblia que ele desceu lá por fundo, lá no porão, e ali começou a dormir. E aí já vem as consequências. Irmãos, não é em qualquer lugar que crente pode entrar, tá, irmãos? Não é em qualquer porta que o crente pode entrar. Ele tem que ter consciência onde ele pode entrar. E ali Jonas estava dormindo. E ali vem uma turbulência. O navio começa a afundar. E segundo o que nós lemos, era um navio de carga, porque eles começaram a jogar carga no navio no mar. Quanto mais eles jogavam, o navio afundava. Aí depois tem alguma coisa errada. Vamos lançar sorte para ver quem é que está errado aqui dentro. E diz que quer dizer, antes disso, quando estava acontecendo aquela turbulência, o capitão do navio desceu até o porão. E chegou lá e encontrou um homem dormindo. E disse:
por que tu dorme dormento? Levanta-te. De onde tu és? De onde tu vens? De que povo tu és? Qual é o teu Deus? Aí ele se revela: eu sou hebreus, né, e temo ao Deus do céu. Só que estava na desobediência. Aí diz que ali lançaram a sorte, e a sorte caiu em quem? Em Jonas. Mas o capitão do navio estava temeroso de jogar uma pessoa no mar. Falou: agora o que é que nós podemos fazer? Porque essa tempestade aqui nós não sabemos controlar. O que é que nós podemos fazer? Me lança no mar, que aí tudo será resolvido. E mesmo assim lançaram Jonas no mar. Só que Deus já tinha preparado um peixe. A Bíblia diz que um grande peixe. Certamente, lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, diz que uma baleia. Porque se fosse um tubarão, coitado de Jonas, né? Então, ainda bem que Deus preparou uma baleia. Porque baleia não é carnífera. Baleia não come quando é o tubarão. Você vê lá em Pernambuco, de vez em quando tem uns tubarão pegando o povo lá, né? Pessoas que morrem, outros estão aleijados por causa do tubarão. Já pensou? Se um tubarão pega Jonas, o que seria de Jonas? Ele nunca chegaria em Nínive, né? Louvado seja Deus. Mas ainda bem que Deus preparou uma baleia. E a Bíblia diz que quando Jonas foi tragado por aquele peixe, por aquela baleia, diz que lá onde ele estava, no fundo do mar, no ventre daquela baleia, ele começou a orar. E de lá do fundo, a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. E falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos que depois que Jonas estava na terra, creio que Deus deixou ele descansar um pouco, né? Descansar um pouco, aí falou novamente, veio a palavra, como diz aqui, veio a palavra do Senhor segunda vez, porque veio a primeira quando ele fugiu, mas a segunda ele não tinha para onde ir. Já sabendo o que tinha acontecido com ele, jamais ele ia fugir. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Jonas se levantou e começou a entrar na cidade. Uma cidade grande que, para ele atravessar de um lado para o outro, tinha que ser em 3 dias. Mas a Bíblia nos diz, conforme nós lemos, que apenas ele andou 1 dia. E a sua mensagem era essa: para que ele se arrependesse, porque em 40 dias aquela cidade ia ser subvertida, isto é, ia ser destruída. E a Bíblia diz que quando Jonas, isso é, quando o pessoal começaram a ouvir a mensagem de Jonas, levaram a mensagem até o palácio do rei. E ali o povo começaram a se converter ao Senhor, mudar de atitude. Conversão é mudar de atitude. E ali o rei proclamou um jejum de 3 dias. Todo o povo tinha que jejuar, até os animais. E a humilhação foi tão grande, que diz que muitos se vestiam de pano de saco. Que antigamente era assim, a humilhação máxima, você se vestia em pano de saco, que era o pano mais humilde que existia. Não sei quem já vestiu roupa de saco. Quem já vestiu aqui? O irmão aqui levantou a mão. Eu também já vesti, tá, irmãos? Mas não foi por humilhação, não é porque nós não tínhamos condições de comprar, tá, irmãos? Mas naquele tempo era por humilhação.
além de se vestir de pano de saco, ainda se jogava cinza sobre si, né? Se humilhava. E assim aconteceu naquela cidade. Todo o povo se humilhou. E naquela humilhação, aquela condenação que ia vir sobre ela, o Senhor retirou. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E não destruiu aquela cidade. Só que a Bíblia vai dizer que Jonas, depois que viu aquele povo se converter, ele subiu a um monte, ficou longe, fora da cidade, para ver o que era que ia acontecer. E quando que ele viu que o povo estava se convertendo, todo o povo estava, toda a cidade estava humilhada perante Deus, então Jonas não gostou e disse: ah, Senhor, não foi assim. Não sei o que negócio ele tinha feito com Deus, né? Mas ele disse: não foi assim que eu falei lá quando estava na minha terra. Irmãos, só que o negócio era Deus, não era Jonas. Foi Deus que enviou ele para lá. Não importa o que ele tinha, o negócio que ele tinha feito. O que importa é que Deus queria que aquela cidade se convertesse. E se não se convertesse, mas pelo menos eles tinham que ouvir a palavra de Deus. Tinham que ouvir a mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que Jonas, naquele lugar, sol quente, mas diz que Deus fez com que uma planta nascesse e de repente ramasse por cima daquela cabana onde Jonas estava, e ali fez sombra para ele. Depois, quando foi no outro dia, Deus enviou um verme, um bicho, e cortou aquela planta pela raiz, e aquela planta secou-se. Aí Jonas começa a se lamentar, pedindo a morte. Senhor, eu não quero mais viver, me mata. Né? Aí Deus diz para Jonas: mas Jonas, tu está se lamentando por causa dessa planta que eu fiz nascer de manhã, cresceu, e à noite ela secou-se. Quanto mais eu não tinha dó desta cidade, com 120 mil pessoas, irmãos. Então Jonas queria que Deus acabasse com aquela cidade. Então ele não gostou que Deus, que o povo se convertesse. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós vemos que tem pessoas que, quando uma pessoa é mundana, se converte, ele parece que não gosta, né? Mas essa pessoa era isso, e agora está na igreja? Sim, porque Deus tocou no coração dele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje eu estava escutando aqueles louvores do nosso saudoso irmão Lázaro, né? E segundo, sabemos que ele era uma pessoa mundana, uma pessoa que deu muito trabalho para as autoridades, mas Deus tocou no coração dele e ele se converteu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, porque não tem coração que não amoleça quando Deus toca. Porque aquele que endurece, logo a terra se abre e ele desce, como fez com aqueles homens, com Abirão e aqueles que estavam ao seu lado lá no deserto, quando foram contra Moisés, se levantaram contra Moisés, contra o homem de Deus, endureceram o coração. Então diz a Bíblia que todos que estavam do lado deles, então diz que a terra se abriu e ele desceu. Irmãos, mas a melhor coisa é
nós se quebrantar perante Deus. Porque se aquela cidade não tivesse convertido a Deus, então hoje a história era outra. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, mesmo sem querer, mas foi fazer a vontade de Deus. Quando você sentir algo de Deus, para você fazer algum trabalho para Deus, faça. Faça, porque você vai ser só abençoado. Agora, se você endurecer o seu coração, então as coisas vão mudar na sua vida, para pior e não para melhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E nós vemos que muitos que endureceram. Nós vemos que quando Pedro e João foram levaram ele perante as autoridades para ser julgado, se levantou aquele homem e queriam matar eles. Se levantou aquele homem por nome Gamaliel, que foi professor de Paulo, e disse: aqueles homens, aquelas autoridades, falou: olha, vocês sabem que esses homens, se levantou alguém contra eles e se tornaram a nada. Se levantou a outro e também foram abatidos. E vocês se levantam contra esse homem, vocês têm cuidado que vocês estão se levantando contra Deus, para que você não seja assado lutando contra Deus. Aí depois chamaram os apóstolos e aconselharam eles para que eles saíssem e não falassem mais naquele nome. Pedro falou: jamais nós podemos deixar de ouvir a Deus para ouvir os homens. Diz que saíram dali e começaram a pregar a mesma palavra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, como o nosso irmão João nos adiantou, então não tenha medo de falar da palavra de Deus, pois Ele é a autoridade maior que está sobre a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o seu nome tem que ser proclamado sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos ter medo de falar e proclamar que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Ele é Deus no céu e Ele é Deus na terra. No Salmo 111 está escrito lá que Ele está acima dos céus, e de lá Ele se curva para ver quem está no céu e quem está na terra. Amém, irmãos? Então esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que está acima de todas as coisas. Amém? E Ele está te contemplando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nosso pastor Daniel leu o Salmo de número 100. E eu estava meditando no Salmo de número 101. Vê o que é que diz o Salmo 101. Eu vou até ler para os irmãos terem mais ou menos uma noção do que diz. Salmo de número 101, que diz: olha, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração sincero. Isso foi o salmista Davi que compôs esse salmo. Andarei na minha casa com inteligência. Bendito seja o nome do Senhor. Não porei coisa má diante de mim, é dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam se desviam
nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas eu o destruirei. Aquele que tem olhos altivos e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Os que andam num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para o desarraigar da cidade do Senhor, todos os que praticam a iniquidade. Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é muito clara para nós entender. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós podemos estar certo que vem bênção sobre a nossa vida. Mas quando negligenciamos e queremos pender para o outro lado, aí então vem coisas difíceis para a nossa vida. Então é melhor estar com o Senhor, obedecendo a sua palavra, lhe obedecendo a sua palavra, andando segundo o seu conselho, para que nós sejamos bem-sucedidos, do que depois ir para um outro lugar. Porque, segundo a Bíblia, só existem dois caminhos. Um para lá e outro para lá. Pois a Bíblia diz que o inferno está embaixo, mas os céus estão em cima. Amém? E só existe duas saídas. Uma para o bem e outra para o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus, os irmãos, fiquem com estas palavras. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. E possamos continuar andando neste caminho até chegar lá. Se forçando, muitas vezes eu comparo a nossa vida assim como uma escada. Nós vamos... Quem já subiu essa escada aqui do lado? O irmão Pereira sempre sobe, né? Irmão Pereira. Você sobe um pouquinho, aí você para um pouco, descansa para subir mais alguns degraus. A nossa caminhada na terra é assim, irmãos, tá? Então nós andamos um pouco, às vezes queremos parar, mas temos que continuar, não podemos voltar para trás. E quando acontecer isso com você, você olha para trás e pensa, eu já andei até aqui, então vou continuar. Amém, irmãos? Não volte para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. E desde já agradeço pela oportunidade em nome do Senhor Jesus.